A dor, ela serve para você parar e analisar de fato o que tá acontecendo na sua vida. Sim. E qual a direção que você quer seguir. Hoje eu tô numa fase da minha vida que eu faço o seguinte. Hoje eu não quero tanto ser inteligente, eu quero ter sabedoria. Sim. E é diferente. Total. A sabedoria, ela conecta com o mundo espiritual, que é onde Deus te prepara para você reconhecer os tombos, saber qual é a mensagem que Deus quer passar para você e qual é o caminho que você deveria ter seguido. Cada um de nós tem um propósito. Sim, total. Temos uma missão, né? E a sua missão não vai estar atrelada a só a sua beneficência. A só você ser beneficiado com isso. É sobre o próximo. É sobre o próximo. Sempre foi sobre o próximo. Perfeito. Então, Deus, ele vai te abençoar da medida que, com ele te abençoando, quantas pessoas vão ser alcançadas através dessa bênção. Através dessa bênção. E depois que você entende isso, o jogo vira, irmão. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Basoft. Hoje recebemos 2 engenheiros da transformação, 2 caras incríveis, fundadores da Strublocks. É uma empresa que vem ganhando mercado e através do digital ela está escalando o seu negócio. Hoje recebemos Silas Dantas e Daniel Costa. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Obrigado. Danilo. Strublock. Strublock, Strublock. Certinho. É um... Que é a Strublock, gente? Vamos lá. Você diz o sentido ou... O que é a empresa Strublocks? Como ela surgiu? A empresa Strublock, ela nasceu no começo. Eu fui o fundador, né? Depois de um período aí de uns 2, 3 anos, eu tive o privilégio aí de trabalhar com o Silas. Ela fundou em 2018. Ela é apenas uma empresa de reforma, né? Reforma, com parte de engenharia básica. E com o tempo ela foi se desenvolvendo, virou uma construtora. Construtora, começamos a trazer ali a parte de gerenciamento de obras, né? Agregando, escalonando maior, clientes nos procurando para fazer casas, projetos, prédios comerciais. E aí a gente foi querendo cada vez mais se especializar, né? Ou seja, subir na pirâmide ali, digamos assim. E começamos a fazer viabilidade de incorporação, ou seja, o mercado imobiliário. Construir prédios, lançar produto para investidores, até que então nós decidimos fazer o nosso próprio. Temos ainda em andamento muitos empreendimentos de investidores, e hoje ela se tornou a Strublock Empreendimentos. Porque qual é o foco futuro, olhando lá na frente, é trabalhar literalmente com empreendimentos, vender produtos, apartamentos, algumas casas, condomínio fechado e tudo mais. Então você começou como uma empresa de reforma e hoje você constrói empreendimentos. Exatamente. E como é que chegou o Silas nessa história? Cara, eu vou falar que ele vai entrar em seguida aqui, que é uma história muito bacana, cara. Porque assim, eu fundei ela em 2018 e a trajetória de quem está iniciando a empresa, quem não tem referência, quem não tem referência até familiar. Meu pai, ele foi funcionário público, minha mãe, ela era dona de casa. Então, eu não tive uma referência empresarial em casa. Então, você aprende na raça, nas dores. E eu arrisquei no mercado. Eu falei, não, eu tenho que trabalhar no mercado. Eu vim de uma bagagem de uma empresa multinacional, fiquei bem de olho nos conceitos, na política, nos valores. Eu falei, cara, isso é uma empresa. E eu arrisquei. Comecei a trabalhar, só que assim, ninguém cresce sozinho. Tanto que ele vai lembrar a frase que eu falei pra ele o dia que a gente almoçou lá em Interlagos. Ele veio visitar uma obra que eu tava gerenciando na época. E tava até de férias na construtora que ele trabalhava. Ele me mandou um direct e falou, Daniel, eu quero visitar essa obra. Eu respondi, pô, cara, vamos marcar. Só que eu pensei, vai viajar com a família. Vai se divertir, cara. Falei, não, com certeza. A gente se encontrou lá, levei. E eu vi a pegada que ele tem, o conhecimento que ele tem. É um cara que não mede esforço. Aí eu falei, cara, pra ele. Eu tô precisando de um sócio que nem você. Eu tô precisando disso. Falei com essas palavras. Eu havia tentado uma, não deu muito certo, normal. Falei, tô precisando de um cara que nem você. E Deus atendeu aí o chamado e, na verdade, ele também entendeu a mensagem. Ele tinha, na verdade, isso também guardado dele. Aí é onde ele agregou aí, junto comigo na Strublock. É isso mesmo. Diferente do Daniel, como todos falam, primeiramente vou me apresentar aqui, sou Silas Dantas, eu sou engenheiro civil, me formei em 2020, comecei a trabalhar na construção civil em 2014 e trabalhava numa empresa, fui desenhista, já fui jovem aprendiz, trabalhei dentro de uma empresa,
Só que, diferente do Daniel, eu tenho uma família que eles são empreendedores. Só que são empreendedores que não têm uma formação. E diferente do que eles tinham, eu fui me formar. Então, dentro da minha família, são poucos os formados. Os dois se formaram em engenharia. Eu e o Daniel Isso. somos formados em engenharia. Civil. Legal. E eu fui procurar me formar. E mesmo eu procurando me formar, eu sempre fui muito empreendedor, porque tava no sangue da família. Então, eu já trabalhei na feira com 14 anos, vendia CD na feira, vendia camisa de time, vendia bandeira de time na feira. E eu lembro muito bem que meu pai já tinha umas condições legais, sempre nos deu uma vida legal também. Meu pai passava com o carro do ano. Na feira, parava na feira, e aí, filho, como é que tá as vendas hoje? Eu falo, pai, hoje tá boa. E você já empreendendo ali, mesmo sem haver a necessidade. Sem haver necessidade. Então tava no sangue. Então nós íamos na feirinha da madrugada, compravam as camisas, compravam as coisas, ia vender ali no final de semana, no sábado, no domingo. Mesmo sem precisar. Nunca, graças a Deus, não tínhamos a necessidade. Foi por isso que a gente foi conhecendo, se aventuramos na parte da feira. Ah, não, agora eu entrei numa empresa. E dentro dessa empresa, eu até comentei com o Daniel recentemente, eu podia escalar nessa empresa, me formar, eu trabalhei na Uninove também, quando novo, jovem aprendiz. Graças a Deus, eu fui um cara sempre muito trabalhador, porque eu vi minha família isso, eu vim de uma família de guerreiros, de trabalhadores, e eu tenho essa vontade de trabalhar, de ter resultado, de correr atrás. Então, entrei nessa empresa, não gostei, falei, não é o que eu quero pro meu futuro. Aí entrei numa outra também, já trabalhei na Tibério. Aí cheguei na Tibério, trabalhava com os arquitetos. Era engraçado que todos os arquitetos queriam que eu fosse deles. Falei, não sou de você, eu tenho que ajudar todo mundo. E aí eu fiquei um tempo lá, também saí, aprendi um pouco sobre... Mas nessa época você já era formado em engenheiro? Não era. Desde os meus... Como eu comecei muito cedo, eu comecei com uns 14, então sempre fui muito proativo, ia fazer reunião. Meu primeiro trabalho na área, registrado na carteira, foi no segundo semestre da faculdade. Entendi. Eu nem tinha 18 anos ainda. Praticamente, eu comecei a faculdade e eu sempre fui essa pessoa de querer resultado. Comecei a faculdade, falei, meu pai, eu preciso fazer um curso. Ele falou, qual que é o curso que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer o de AutoCAD. Aí nas férias, nas férias da faculdade, eu fiz 3 cursos no Senai. E aí no curso, lá no curso mesmo, eu liguei pra uma vaga que tava no painel, falei, eu tô vendo uma vaga aqui, eu quero participar dessa vaga. Ela me manda agora o currículo. Mandei o currículo, na mesma hora eles cuspiram toda a vaga. Falei, eles estão querendo muito. Estão precisando. Estão precisando. E sempre fui um cara que acreditei muito. Minha mulher fala, você é doido, você aprende uma coisa aqui e amanhã, na mesma da hora, você tá colocando em prática e tá mandando. Então, eu sempre fui proativo. E aí foi quando eu conheci o Daniel. Quando eu conheci na academia. Então, pra galera que tá aqui nos assistindo, eu deixo um recado. Não desanima, não desista. Porque teve um certo tempo da minha vida que eu pensei em desistir. Por quê? Porque eu tive uma academia junto com meu irmão. Foi uma academia de sucesso. Tivemos mais de 2.000 alunos na época. E quebramos. Quebramos porque aquela ideia da excelência. Então, nós abrimos a academia. Ah, não, tem que ter mais esteira. A gente ia lá e comprava mais esteira. Tem que ter mais aparelho. Íamos lá, comprava mais aparelho. Então não dava tempo ao tempo. E novo, com 19 anos, abrimos uma academia, falimos, quebramos. Foi na academia que eu conheci o Daniel. Foi. Na sua academia. Na minha academia. Na sua academia. Era na vila que eu morava. Você era aluno da academia dele. Isso mesmo. E na época você cursava engenharia. Eu cursava engenharia. E você não sabia que o Daniel era engenheiro. Acabou descobrindo naquela época. Nós se conhecemos na academia. E aí eu falei com ele, numa conversa. Porque eu sempre gostei do público, né? Eu sempre fui vendedor, Começou cedo com isso, eu comecei cedo, já trabalhei em shopping, enfim. E aí, quando o Daniel entrava, eu dava atendimento ali, mostrava a academia, conversava um pouco, criava uma aliança. E aí ele me falou que ele fazia engenharia e que não era pra mim desistir. Não desiste da sua engenharia. Na época, ficou muito caro a faculdade. E aí eu lembro que meu pai falou, Silas, espera as coisas melhorar. Ele pagava a minha faculdade, graças a Deus, foi ele que me pagou a minha faculdade. Eu tenho muito a agradecer a ele por isso. Seu pai era da área de engenharia também? O meu pai é o fundador do coração de eu gostar de obra. Porque meu pai, ele com
Ele começou aqui em São Paulo, ele veio da Bahia, e aí ele começou aqui em São Paulo trabalhando com pedra. Que legal. De que lugar da Bahia ele é? Ele é de Irecê. Irecê. Irecê, a terra do feijão. Você sabe que o Basoft, um dos motivos de BA é Bahia com Microsoft. Caramba, né? é? A junção dos dois. Os Legal. fundadores, eles são baianos. Caramba. E é em função disso. Legal. Que legal. Esse é a origem do Basoft. Eu costumo dizer muito, alguns baianos vão ficar com raiva de mim, mas eu tenho propriedade porque eu sou paulista com sangue baiano. O baiano é assim, ou ele é muito trabalhador, Total. ou ele é preguiçoso. Então, assim, os baianos que ouvirem me desculpam, mas é uma verdade. Meu pai é um dos exemplos, que meu pai é muito trabalhador e ele é o cara que ele sempre foi líder. Assim como eu também sempre fui. Eu sou uma pessoa que, onde eu tô, eu quero liderar. Não porque eu quero, porque é um dom, uma personalidade. Foi o que Deus me colocou, né? E aí meu pai que fundou a ideia de dar... Tanto é que hoje, graças a Deus, eu trabalho com meus irmãos dentro da nossa empresa. E meu pai que fundou a ideia, porque ele trabalhava com mármore. Ele foi encarregado de mármore. Quando encarregado de mármore, ele conseguia trabalho para os irmãos aqui em São Paulo. Foi uma época que ele ganhou bem. Ele mostra até hoje a carteira dele assinada. E ele começou a vida com isso. E aí ele não conseguiu dar continuidade, porque como ele trabalha com mármore, é um trabalho muito pesado, né? Sim, sim. Trabalho muito árduo. Ele trabalhou muito aqui em Alphaville, fez diversas casas de famosos. Eu lembro que ele, na época, ele falou que o Flávio Gustavo os gêmeos tinha ganhado o Big Brother e tal, e ele fez também. Então ele fez vários famosos, alguns outros que ele me fala, mas eu não vou lembrar. E aí ele saiu. Aí ele saiu, começou a carreira de empreendedor. Então hoje meu pai tem diversos negócios. Tem muitas casas também de aluguel, onde ele depositava ali, comprava a casa, e aí todo mundo falava que ele tava jogando dinheiro fora. E hoje, graças a Deus, traz um rendimento legal pra ele. Vive disso, as pessoas não entendem, né? Você então vamos lá. Então em 2019 você tinha academia. Não, desculpa, com 19 anos você tinha academia. Onde você conectou o Daniel. Exato. E lá, então, se foi em 2018 a empresa, a fundação, 3 anos depois... Foi em 2019? 3 anos depois. Em 2000, eu tinha academia em 2016. Em 2016 eu tinha academia. Quebrei ela em 2018. Eu saí da academia, comecei a trabalhar com obra, que foi onde minha vida começou do zero. E aí, quando começou do zero, eu trabalhava na consultora. O pessoal me chamava de pastor na consultora, porque eu dava treinamento para 60, 50 peões. Foi onde eu aprendi muito, fiz muitas conexões. Tinha desistido do meu sonho de ter uma empresa, porque quando a gente fechou a academia, tava quebrado. Eu não tinha cartão de crédito, eu tinha um monte de cheque na rua, que mesmo sem dever tava na rua, eu tinha que resgatar, não tinha limite no cartão. Aí foi onde, graças a Deus, eu agradeço muito ao meu pai, porque foi a fase mais difícil da minha vida. Eu já tava com meu primeiro moleque, né? E aí aquela coisa de fazer faculdade, de tentar se formar, de cuidar da família. E eu também era líder de igreja, participava do louvor, então era aquele fardo, né? E aí meu pai sempre me ajudou. Ele foi o cara que sempre acreditou em mim e falou: você vai ter sua empresa, você vai ter a sua consultora. Você não acha, Dan, que essa época que você teve a academia não foi a época que você aprendeu a lidar com pessoas e por isso você conseguiu ministrar lá para 50, 60 peões, como você falou? Foi. Então não considere como uma quebra, considera como uma fase que passou na sua vida. Exato. Não, eu acho que as quebras, elas são necessárias. Eu fali 9 vezes, mas na verdade, na época, eu empreendia no ramo errado. Eu sempre empreendi, mas eu empreendi no ramo alimentício. Então, na época, eu não falo mais que eu quebrei naquela época, eu falo que eu aprendi. Porque se não tivesse passado daquela fase, talvez eu não estaria aqui hoje. Sim. E o grande lance é você saber fazer gestão de pessoas. Que é justamente isso que você estava fazendo, ensinando as pessoas. O pessoal te chamando de pastorzão, mas na verdade não. Você já estava aplicando o que você aprendeu ali. Eu aprendia na hora. Eu sempre tive esse... Deus foi muito bom na minha vida, porque eu aprendia na hora. E na hora eu sou o cara da pressão. Então na hora eu já aplicava, ensinava eles e falava: vamos se reunir todo mundo aqui. E eu não sabia sobre gesso, sobre hidráulica, sobre elétrica. Eu tava me formando ainda. E aí eu aprendi ali, trocava experiência na raça. Vem cá, você... Levanta a mão quem é eletricista. Você é eletricista.
me fala como é que faz aí a separação dos circuitos. Ah, gesseiro, como é que você faz aí as paredes? Não, régua embaixo, régua cruzada, régua assim, régua em pé. Legal. E você, que coloca azulejo? Como é que solta azulejo? Como é que solta o esquadro? Então ele me ensinava, e aí eu pegava a técnica, a norma, aplicava um pouco ali da norma na técnica nós trocávamos experiência e as ideias, e aí eu fui aprendendo, fui criando mais autonomia, eu fui me preparando. Por quê? Porque agora o que eu ia falar. Meu pai acreditava em mim, eu já não acreditava mais. Ele falava, você vai ter sua consultora, pega todos os contatos, aprende que você vai ter sua consultora. E aí foi quando continuei trabalhando, teve diversos desafios. Na época eu falo muito que eu tinha um Santana Gás, na época. Você tinha um? Eu tinha um Santana Gás. Era o 2000 ou não? Era 1998, meu Santana branco. E aí eu colocava R$19 ali pra ir trabalhar. E aí meu pai me ajudava na compra de casa, porque eu ganhava 1.800. Indo pra faculdade, com um filho, com as coisas de casa pra trazer, né, o alimento. Não tinha como. E aí eu lembro muito bem disso, que eu falava, pai, me ajuda pra me comprar pelo menos o mercado aqui de casa. E aí ele mandava 500, 600 reais. Eu ia lá, pagava o meu cartão, porque era o limite que eu tinha de R$500, pra reutilizar o cartão. Pra comprar de novo. Pra comprar de novo. Bem-vindo, irmão, ao mundo dos empreendedores. Eu costumo dizer que todo mundo tem sua história, cara. Tem, cara. Todo mundo tem sua história e todo mundo sente a dor da sua história, na verdade, Sim. né? Que nem ele falou, a história dele, cara, é o que a gente se identificou. A dele ainda, eu costumo dizer, hoje eu tenho 32 anos, né? É outra pessoa. Quem não tem 30 anos ainda, o Silas pode falar com propriedade. O que ele startou a vida dele, as responsabilidades cedo que ele teve, é o que transformou o que ele é hoje. Sim. CEO de uma empresa, com 29 anos e tudo mais. Aprendo muita coisa com ele, como ele acredita que aprende comigo também. Então literalmente, não é? Eu tava até falando no podcast que a gente faz lá da empresa. Literalmente a gente não tá falando palavras para motivacionar. A gente tá falando justamente o que aconteceu conosco, né? Quais foram as dores, né? Quais foram as dores. E as dores, elas são necessárias para o amadurecimento. Acho que todo empresário de sucesso, eu acho que se ele não passar do momento de dor, salvo algumas pouquíssimas exceções, ele não consegue prosperar. É que, sabe o que acontece, Danilo? A dor, ela é literalmente pra você filtrar o aprendizado. Eu e o Silas, a gente aprendi isso com ele, a parte espiritual. Hoje eu tô me doando mais a isso. A dor, ela serve pra você parar e analisar de fato o que tá acontecendo na sua vida. Sim. E qual a direção que você quer seguir. Hoje eu tô numa fase da minha vida que eu faço o seguinte. Hoje eu não quero tanto ser inteligente, eu quero ter sabedoria. Sim. E é diferente. Total. A sabedoria, ela conecta com o mundo espiritual, que é onde Deus te prepara pra você reconhecer os tombos, saber qual é a mensagem que Deus quer passar pra você e qual é o caminho que você deveria ter seguido. Então, Ensinei certinho, hein? Você cria uma sensibilidade. Não, e é engraçado, cara, porque de fato, hoje eu tô buscando esse caminho por conta da história do dia a dia que nós sofremos. É muita a história. expansão da capacidade, né? Ele faz a gente passar por esses motivos para expandir E a nossa poucos capacidade. entendem. E Poucos você precisa entendem. entender o propósito também, né? Eu acredito muito em propósito. E estudei muito sobre isso. E o que acontece? Se você tem... se Deus, cada um de nós tem um propósito. Sim, total. Temos uma missão, né? E a sua missão não vai estar atrelada a sua beneficência. A só você ser beneficiado com isso. É sobre o próximo. É sobre o próximo. Sempre foi sobre o próximo. Perfeito. Então, Deus, ele vai te abençoar da medida que, com ele te abençoando, quantas pessoas vão ser alcançadas através dessa bênção. E depois que você entende isso, o jogo vira, irmão. Depois que você entende que tem um propósito, que você precisa cumprir esse propósito, você precisa se doar, que não vai ser fácil, porque eu sou cristão, e a Bíblia diz que não vai ser fácil. Se pra Jesus não foi fácil, por que pra nós seríamos fácil? Não será. Então, assim, vai ter a dor. É igual você falou, eu não quebrei, eu aprendi. Assim como várias áreas que eu passei, eu entendia, e hoje eu entendo mais ainda, e eu entendia que era um aprendizado. Eu já fui aprendiz, eu já fui estagiário, eu já fui corretor. Eu colocava lá
uma roupa social. E isso, quando eu quebrei a academia, coloquei roupa social, fui corretor da Lopes. Então eu pegava lá os panfletinhos, coloquei meu nome, socialzinho, panfletava na rua, nos faróis. Todo mundo dava risada de mim. Buzina, zoeira, aquela coisa. Mas eu entendi um propósito. Deus tinha um propósito na minha vida. E mais do que ninguém, quem acreditava no propósito que Deus tinha na minha vida era meu pai. E aí ele falava, você vai ter seu consultor. E eu, não acredito que eu vou ter meu consultor. Seu pai tá vivo? Tá vivo. Tá vivo. Seu pai que foi Meu pai é o nosso maior coach hoje. Seu Meu pai maior incentivador. é o meu maior incentivador. Meu pai, ele tem o dom do propósito. Tudo que ele pega, prospera. Porque E ele tem deixa uma... isso claro. Toque de Midas. Ele, Ele põe a mão, vira ouro. ele é generoso demais. Ele é um cara que eu falo com minha mulher, eu ando com meu pai, o quanto que ele é generoso, nós estamos numa rodinha aqui, aí chega uma mulher vendendo trufa, ele compra tudo, deixa tudo aí. Tá no farol, ele abençoa, tá? O pessoal lá na Bahia, ele criou o grupo da Bahia, dos amigos de infância. Ele criou o grupo e não é pra jogar a conversa fora, é pra fazer ações. Fulano de tal precisa de ajuda, a casa pegou fogo, vamos resolver. Fulano de tal precisa disso. Tanto é que é um propósito que Deus colocou que tem na vida dele, que é um fardo. Chega a ser um fardo. Chega a ser um peso. Porque ele ajuda muito. Porque ele ajuda muito. Acaba atrapalhando ele. Ele ajuda muito, mas isso é dele. Assim como ser líder não é fácil. Assim como você... hoje, eu falo hoje. Eu entendi que Deus tinha esse propósito na minha vida, porque eu recebi uma palavra... tempo atrás, que a mulher chegou em mim e falou, você vai ser... Deus tem algo com você na palavra. E aí eu falava, mas como que se eu sou engenheiro eu vou ter algo na palavra? Como isso? E aí estudei muito sobre propósito, como que Deus vai usar a minha profissão, um dom que eu tenho pra abençoar as vidas. E é por isso que hoje eu dou mentoria. É por isso que hoje eu falo pra todo mundo que com o pouco que você tem, você pode muito. Todo conhecimento que você recebeu, hoje você ajuda Hoje as outras ajude. pessoas a chegarem mais rápido. Exatamente. Isso. E como é que foi a conexão de vocês? Vocês conectaram na academia, na academia que você era dono, ele treinava lá, viraram amigos. E como é que surgiu o convite para poder Eu compor vou a entrar um Instrublocks? pouco nessa história que é legal. Porque... Daniel é bom marqueteiro. Fala logo. Já fui. Não, é brincadeira. É que, na verdade, vamos lá. É que nem o Silas falou, ele teve toda uma preparação anterior. Eu também tive. E eu lembro que o que ele citou aqui, o conselho que ele falou aqui, que eu falei pra ele, não desiste, é que, na época, o Brasil tava em crise, né? Costumo dizer, né? Brasil, economia, aquele voo de galinha. Sim. Então, eu peguei um período de formação que o mercado tava defasado, então não tava contratando um estagiário. Aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu deu vontade de desistir. Pô, tô investindo um baita de um dinheiro aqui nessa faculdade e como é que tá as coisas lá na rua? Só que aí eu consegui falar, não, calma, não vai ficar assim, não pode ficar assim. Eu falei, eu vou continuar. Eu já tô aqui, já tava com quase 90% do curso concluído, né? Aí eu encontrei o Silas na academia e ele falou, tá realmente o que ele falou que o fardo tá puxado, eu acabei pegando muita matéria, não sei se é isso que eu de fato quero pra vida, de tanto peso, acho que ele começou a ficar assim. Eu cheguei nele e falei, não desiste. Eu lembro as palavras que eu falei pra ele, eu queria estar no seu lugar, porque eu tô tentando uma oportunidade aí na rua e não tô conseguindo. Então, E ele já tava aproveita. Lá com a oportunidade. Não, falei na pra ele, verdade, a abraça. oportunidade, eu falo muito do Daniel, ela surgiu depois da academia. Foi quando eu não tinha mais... Mas você já tava trabalhando em alguma empresa? Eu trabalhei numa empresa como desenhista. Que já era na área. Em 2015, se eu não me engano, não vou lembrar agora, mas eu trabalhei como desenhista, trabalhei 2 anos nessa empresa. E eu fui o único funcionário que saiu da empresa sem colocar a empresa no pau. Caramba. E tive despedida. Aí foi quando eu abri minha academia. Aí eu abri a academia, em 2016. Aí eu abri a academia e eu desisti num período que o Daniel, o que ele recorda, eu desisti da faculdade. Porque Eu lembro. meu pai falou, Silas, tá muito cara. E eu tinha muita DP. Eu fui o cara que mais teve DP da minha sala. Tenho certeza disso. Eu toquei 17 matérias em um semestre. Caramba. Foi só pela graça de Deus. Foi. E com filho, e fazendo... trabalhava na consultora. Eu lembro que eu cheguei no meu chefe, tenho muito a agradecer ele também. Ele chegou em mim e falou, Silas,
se vira. Caramba. Que é Ele o falou, desafio. Falei, chefe, eu preciso trabalhar e eu vou fazer faculdade de manhã e à noite, porque eu preciso cumprir umas matérias. Ele falou, se vira, se você der conta, irmão, Vai pra cima. vai pra cima. Me formei e o da consultora eu fui o único que ficou na obra até o final. Eu entreguei a obra, cuidei do pós-obra E da obra. eu. E aí foi quando... Aí nós nos conhecemos, né, numas férias que eu tive, primeiras férias. Então eu tava um ano na empresa, tive minhas primeiras férias. Aprendi lá, e aí eu falei... Tinha um amigo meu, que eu sempre fui uma pessoa que eu queria ajudar todo mundo. Eu sou uma pessoa que eu quero ajudar. Já vendo seu pai, né? Na verdade, você só modelou o que seu pai faz até hoje. Né? E Que nós somos o espelho do nosso pai, né? eu sou o espelho literalmente. Meu pai é o mais novo, eu sou o mais novo dos meus irmãos. Só que na época, só pra não perder o raciocínio, que a gente vai entrando em assunto e assunto. São várias coisas. E o que o Silas falou é verdade. Só que na época, é o que ele falou, você era marqueteiro. Eu tinha que dar um jeito de... Qual foi a decisão que eu tive? Eu falei, meu, se eu não conseguir uma oportunidade, um estágio, eu preciso dar um jeito. Eu coloquei na minha cabeça o seguinte, eu falei, nem que eu vá na obra virar, carregar cimento, areia, cara, eu tenho que ter contato. Eu não tive. Então o que eu fiz, né? Eu saí da multinacional que eu trabalhava, lá peguei uma baita de experiência, tinha um plano de carreira lá dentro, creio eu que se tivesse continuado, mas não era o que eu queria pra minha vida. Então eu fiz o quê? Eu falei, eu preciso pedir as contas lá e focar no que eu quero. Eu vou dar um jeito, eu vou entrar em canteiro de obra, o Silas deve lembrar disso. Tinha um canteiro de obra, um amigo que trabalhava em obra. Eu pegava uma camisa e falava, a obra é minha. Não, aí eu fazia o quê? Eu peguei e consegui um estágio na prefeitura. Só que a prefeitura, cara, é bem não é engenharia em si. Superficial, né? Vamos falar desse jeito, é superficial. Então eu falei, cara, ainda não é o que eu quero. Um amigo meu, o pai dele construiu uma casa pra ele e pra irmã. E eu cheguei nele, eu falei, meu, posso acompanhar a sua obra sem questões financeiras nenhuma, não precisa me pagar. Pegar a experiência. Eu falei, pra mim ir pro mercado, que aí começa o empreendedorismo, você tem que ter uma referência. Se você não tem uma referência, você só pasta. Perfeito. E pra isso você tem que estar disposto a pagar o preço. Porque quando eu larguei a multinacional, o Silas falou que ele pagava era quase R$ 1.500 de faculdade mais ADP. Até o pai dele falou, pô, tá pesado. E eu pagava, eu consegui, graças ao bom Deus, eu trabalhei e paguei a faculdade. Meu pai não tinha condições na época. Aí eu falei, não, eu vou pagar a faculdade. Aí eu larguei e fui pra prefeitura, ganhava acho que R$ 400, cara, por mês. Aí eu fazia um bico na Associação Paulista de Futebol, que era a categoria de base, eu ia lá fazer súmula de jogo, ganhava acho que era R$ 50 por jogo, e eu ia somando até pagar a faculdade. Aí veio a prefeitura, juntava, tudo bem. E com isso eu comecei a verificar essa obra. Aí é onde o Silas fala que eu era marqueteiro. Porque eu fazia o quê? Eu falei, não, eu tô aqui, ele autorizou, toma nas redes sociais. Ah, vamos bater laje, toma aqui, ó. Opa, hoje estamos batendo laje, hoje o dia foi corrido. Você começou a postar as coisas Comecei. da obra do outro. Que você foi lá pra aprender. E foi isso engraçado. mesmo. Não, e ele pegou o logo da empresa, colocou na camisa e deu pro pessoal. Todo Não, mundo isso com foi o um logo pouquinho dele. mais pra Da frente. Strublocks. Não, mas aconteceu. Então, Da Strublocks. você já tinha um nome antes da chegada dele. Eu Foi ele que criei o fundou. nome. Eu que criei o nome. Strublocks é tipo Estrutura de bloco. estrutura de bloco. Aí, porque o que acontece? É uma opinião própria minha. Eu falei, meu, nunca gostei daqueles nomes fantasia, tipo assim, Daniel Pereira da Costa, DPC, construtor. Sim. Falei, não, tem que ter um sentido. Tem que ter o nome, Tanto né? que a gente tá levando isso até hoje. E de lá eu já tive esse estralo. Eu falei, caramba, tem que ter um sentido. E aí eu coloquei um globo, na época era um globo azul. Eu falei, cara, é um globo, é o mundo, quem quer... Sinceramente, eu entrei nessa vibe mesmo. Sim. Eu falei, não, eu quero... E eu bato nessa tecla, eu bati quando ele entrou na empresa. Ele falava pra mim, engenheiro, nós vamos ter obra do mundo inteiro. Falei Eu falava, pra ele. como se... Vão atender globalmente. Isso Eu boto mesmo. fé. E A gente é o que a gente quer. Você chega é onde de você fato, quiser Danilo. chegar, cara. E é de fato porque eu já fiz essa construção e dentro as primeiras postagens, as primeiras obras era desse amigo meu. Aí começou a abrir as portas. Aí o mundo começou a abrir a porta, só que coisa mínima, que você pensa, opa, ganhei, não. Aí começou a vir algumas empresas renomeadas, né? Eu comecei a reformar a Natura, comecei a fazer uma drogazil. Aí eu comecei a fazer esse jogo.
Falei, opa, agora a obra é Aí minha? o bicho era marqueteiro. Aí o mesmo. que eu fiz? Foi engraçado essa história. Ele me zoa, mas era engraçado. E ele tava sempre, eu lembro até hoje, no Stories ali, o Silas sempre via. Sempre via. É que eu sempre gostei Que do a gente Globo, sabe. do Globo Azul, antes E o o- nosso Globo era o azul. E eu sempre gostei muito. E ficava muito bonito nas camisas. E eu ficava olhando, caramba, meu. A empresa do Daniel com umas obras bonitas. E tinha uma obra em Interlagos, que hoje é de uns amigos. Eu era amigo do Daniel e hoje são os nossos amigos também, né? Que eu conheci. E aí ele postava a foto muito bonita da obra, aquela coisa. E eu, pô, esse moleque tá com umas obras boas. Tá. E eu trabalhava na consultora. E é aquela coisa. Aí, quando entrou só pra me te responder rapidinho. Quando entrou de férias, quando eu entrei de férias, eu falei, vou ajudar um amigo meu que morava tava morando Foi verdade. Ele tava morando no alçapão da casa do sogro. Nossa, em cima. Não, alçapão não, perdão. No porão. No porão No porão. da casa do sogro. Ele tava morando. E aí, um negocinho desse tamanho aqui, ó. E ele era amigo meu, eu sempre ajudei, dava minhas roupas pra ele, eu era líder dele, fiz ele casar. Falei, meu, você tem que casar, casei ele, participei do casamento, sabe, de tudo na vida dele. Você incentivou o cara, mesmo. Incentivei o cara. E aí eu falei, ó, eu preciso que vamos fazer sua casa, pô. Aí ele falou, aí ele veio com a ideia de fazer a casa em cima da casa da mãe dele. Eu falei, vambora. Aí eu falei, ó, não tem muita estrutura, tal, analisei a estrutura, mas vamos fazer. E aí eu fiz a casa dele em 30 dias. Caramba. Fiz em Foi. 30 dias de férias. Eu fui lá visitar essa na época também. Tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Tá lá até Então, hoje. a estrutura aguentou bem, né? Aguentou. Até era um amigo meu que eu gostava muito, gosto muito dele. Mas por conta dessa obra, Pode ser. eu gostava muito desse amigo, gosto muito dele. Eu passo na casa dele hoje e vejo direto a casa dele. A gente teve algumas desavenças nessa obra. Foi quando eu fui aprendendo um pouco. E eu fiz a obra dele, e aí depois ele acabou não tendo dinheiro pra pagar algumas coisas que eu peguei no meu nome. E aí ele não pagou, eu tinha que fazer acordo. Aí depois eu fui conversar com ele, ele começou a procurar pelo em ovo. Ah, isso aqui foi mal feito, isso aqui foi mal feito, aquela coisa. E aí, com o fim das contas, eu fui trabalhando com calma com ele, na paciência. Aí ele, uma hora, chegou, me abraçou, começou a chorar e falou, Silas, eu tô sem dinheiro. Caramba, meu. Eu tava arrumando desculpa. E na verdade você É o foi lá pra desespero. ajudar o cara, né? Aí eu fui lá pra ajudar o cara, e na época eu lembro que... Mas eu perdoei ele, né? Hoje eu falo tranquilamente, acompanho a família dele, tá uma família linda, e eu tenho honra disso, né? Eu participei da trajetória, o meu propósito foi cumprido, sabe? E aí, ele na época postou, falando mal da obra, não sei o quê, e da casa dele, que o engenheiro tinha feito, e aquela coisa, só que eu não fui pago como engenheiro, eu era estagiário. Entendi. Eu tava aprendendo, e mesmo aprendendo, eu fiz a casa em 30 dias. E no final das contas foi a sua primeira obra de fato que você De colocou a fato. mão Sozinho. E nessa mesma época, eu lembro que eu fiz a casa dele de férias, fiz uma laje da minha irmã, que hoje ela vai até mudar lá, vai ser o quarto da minha nova sobrinha, a Gabi, que tá a caminho. E eu tenho foto de tudo isso. E assim, foi em 30 dias corridos mesmo. Aquela ventania, aquela chuva. E eu falei pro Daniel, meu, dá um pulo aqui na minha obra, pra você ver minha A obra. primeira eu fui lá, verdade. Foi. É. Eu falei, dá um pulo aqui na minha Aí obra, eu fiz pra o você ver. convite pra você. Aí ele foi na minha obra, ele falou, me deu umas dicas lá, ó, faz assim, porque ele sempre foi doido. Eu sou tava um cara- garimpando, então eu tava aprendendo ali. Tava garimpando, eu já tava pegando as manhas ali. Foi a única época que a gente fazia obra sem projeto. Era. A gente fazia sem projeto. Foi essas obras. E aí ele foi lá, me deu uma dica. Mas tá tudo funcionando. Pessoal, Tá de tudo- pé até hoje. A casa tá Deu bem certo. estruturada. Aí o Daniel foi lá, depois ele me convidou pra ir na obra dele. Aí eu fui na obra dele, também dei algumas dicas. E aí eu lembro que ele... Aí, resumindo a nossa história, na época a gente almoçou. E aí eu lembro até que a gente tava comendo, a gente comeu um peixe na época. Eu lembro também. E aí ele falou, meu, eu preciso de um cara igual você. Um cara pra frente, um cara que sabe sobre os procedimentos, que sabe sobre obra. E tudo isso eu tinha aprendido. Então, assim, tem época da nossa vida que a gente tá passando por um processo e não sabe. Não Não sabe. enxerga. Porque Deus estava me preparando ali na obra. O pessoal me zoando, chamando de pastor. Ah, olha lá o pastor. Olha lá o cara dando treinamento. Eu lembro que meus amigos da faculdade falavam, você trancou a faculdade? Porque eu tava batendo laje até 10 horas da noite. Caramba. Eu tinha que bater eu laje lembro. lá e eu postava isso. Eu tinha que bater a laje, ela era 14 pavimento, 10 pavimento. Então,
Eu tinha que liberar o caminhão do concreto, aí eu subia correndo e olhava onde o concreto caiu, rastreava o concreto. Aí descia, liberava o caminhão, assinava o caminhão, tá liberado. Sobe o outro, aí ficava nessa dinâmica. Então assim, foi a época que eu mais trabalhei na minha vida. Eu acompanhei todos os procedimentos, desde fundação, concreto, viga, laje, tudo. E aí Deus foi me preparando. Preparou em cada detalhe. Então, a sua boa vontade de ajudar o amigo fez com que você trouxesse seu outro Exatamente. amigo para poder iniciar uma empresa que vocês têm junto hoje. Isso, Você fez um mesmo. link que a gente nem reparou, cara. Ah, que doideira, cara. Foi isso mesmo. E Cara, fiz de coração, não fiz pensando em mesmo. nada em troca, de coração. Eu peguei os caras. Qual foi a dinâmica que eu fiz? Eu tinha uns caras do Maranhão, que os caras, Maranhão, Ceará, Nordeste, os caras trabalham igual um. Trabalhador demais, cara. Eles trabalham demais. São Paulo, São uma máquina, máquina. É uma máquina de trabalhar. Parabéns aí a todos os nordestinos que trabalham aqui. Exato. Tá aqui, ó. Direto do Nordeste da Bahia. Nordeste. Então, tá de parabéns. Eu não tenho o que falar, eu tenho um amor muito grande também pelo Nordeste, pelos nordestinos ali. E eles trabalhavam muito. E aí, eu lembro que até hoje o Zé me ligou. Falou, Silas, tô com uns caras parados aqui e tal, não sei o quê. Tem algum lugar pra me colocar eles? Aí eu falei, rapaz, tem uma casa ali pra gente fazer. Eu lembro o valor que acho que foi a casa inteira, sei lá, 10 mil, Caramba. 12 mil. A casa toda. Era uma casa de quantos metros, você lembra? Era uma casa que ela tinha uma garagem, aí tinha uma escada que a gente fez, e aí tinha uma laje toda aqui em cima. Então devia ter uns 60 metros. Deu pra colocar 2 quartos, banheiro, cozinha e sala. E uma garagem embaixo. Então, vamos no máximo 50 metros, em média 50 metros. E a gente fez em 30 dias, batemos laje. Que doideira, cara. Eu já participei do processo da construção de uma casa. Eu já construí uma casa. E na época, eu me recordo bem, era 1º de maio, eu sofri um acidente na obra, cara. Que era feriado, eu trabalhava. Na época eu trabalhava com carro, trabalhava em loja de carro e eu tava de folga aquele dia. E a gente tava fazendo a laje naquele tempo e eu tava subindo com os blocos para ajudar os pedreiros, para poder coisa. E ali na laje você tem... É treliça que chama? Treliça. A treliça É. e tem um bloco. Então eu fui passando pela treliça, aí uma hora eu me Caiu no descuidei, isopor. eu pisei no bloco. Aí eu desci. Lajota. Na lajota. Na lajota. Vermelha, né? Aí eu rasguei... Vermelha. Aí eu rasguei minha perna, eu tenho uma cicatriz de 72 Caramba. pontos na perna. Louco. Caraca. Que foi justamente numa obra que eu tava fazendo a minha casa naquela época. Ô, louco. E eu sofri esse acidente. Então, assim, eu tenho uma leve dimensão de como que é a construção de uma casa. Eu sei que não é nada rápido e você fazer tudo em 30 dias, sendo estagiário, cara, é um grande Não foi. feito. Mas, na verdade, isso aí foi só o pretexto que Deus usou para conectar Com certeza. o trabalho de vocês e juntar no almoço com peixe o início da Estrublox. Exatamente. É isso mesmo. Foi o E eu resultado costumo desse dizer pro Silas que a gente vê, não tô julgando ninguém, pelo amor de Deus, cada um tem sua história. Até hoje, 2025, a gente nunca teve, a gente diz, um padrinho, alguém que apostou na nossa empresa e falou, vou investir. Não, o que nós temos hoje, o que a gente está construindo até o presente momento, foi tijolo a tijolo, literalmente. Foi eu e De ele glória ali em glória, de batalhando, glória em glória. de glória em glória. Então, é difícil, Danilo. De glória em glória, foi de movimento em movimento, porque nós sempre fomos, eu e ele. Gera, vamos fazer tal coisa? Vamos, tamo dentro. Nunca medimos. Vamos fazer uma reunião Até no hoje. final de semana, no feriado. Vamos fazer obra no Rio de Janeiro? Vamos fazer obra no Rio de Janeiro. Não, hoje o conceito que eu falei pra ele, que do Globo, cara, hoje a gente tá em outros estados. Inclusive, temos a reunião recentemente em outro estado para verificar um projeto novo. Já estamos começando a mobilizar um projeto novo nos Estados Unidos. Olha, já tá expandindo. Então, a gente tá sempre disposto a desafio, porque nossa vida começou com desafio. Você já declarou isso lá atrás e vocês vão chegar lá. É engraçado. Amém. Você já foi declarado já. E essa Vocês vão correria louca, atender globalmente. Amém. se Deus quiser, e essa correria louca, às vezes a gente não consegue nem parar e olhar pra trás, assim, e falar, cara, realmente as coisas aconteceram e tá acontecendo. Porque eu e o Silas, a gente aqui, ó, a gente não tem tempo ruim, a gente tá disposto sempre A gente deu tempo ao tempo, né? Porque é o que a galera hoje tem. Ela quer alcançar algo, mas ela não dá tempo ao tempo. Ah, ela vai na manada. Ah, tá todo mundo indo por isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Aí vai todo mundo fazer. Aí não deu certo. Pô, mas não deu certo. Mas você nem tentou direito. No primeiro obstáculo você já parou. Muitos desistem, né? E a gente Muitos teve desistem. muitos. Eu e o Daniel, a gente teve de vários desafios. Teve obra que a gente fez. São clientes bons até hoje, nós. Mas foi a obra que eu até falo pro Daniel, foi a obra que eu mais trabalhei na minha vida. Aquela obra foi.
A obra de Pardinho. A obra chegou lá, eu levei um pessoal pra trabalhar e eles não queriam trabalhar. Só que a gente tinha tempo pra fazer a obra e eu não queria ficar lá. Eu queria ir voltar fazer a obra e voltar. E aí eu comecei a pegar uns sacos de areia, colocava nas costas, subia a escada e jogava lá em cima. Subia a escada e jogava lá em cima. E os caras com a carretilha aqui, ó. E aí, quando ele subia 10 sacos, eu subia 40. Pau. Emagreci, fiquei seco. Eu falei pro Daniel, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. E aí as pessoas hoje querem começar um negócio hoje, não querem trabalhar direito, e amanhã tá, legal, maravilha, eu não dei certo, vou pra outro negócio. Persiste, continua. E na verdade, esse esforço é basicamente no início, cara. Você colocar toda a sua força. É que nem quando um avião, um foguete tá subindo, a queima de combustível ela é muito maior na subida, mas depois que subiu, tá lá, é muito mais fácil de administrar. Pessoas vão surgindo, negócios vão aparecendo. Então, eu vi assim, no Instagram de vocês tem lá que vocês já entregaram mais de 40 empreendimentos. Isso. Como é que funciona o negócio de vocês? E também vi uma coisa que me chamou bastante atenção. É possível construir sem dinheiro? Você não ter dinheiro? Eu vi alguma coisa parecida, acho que no Instagram do Silas. Como é que funciona? Isso chama-se dívida de alavancagem, é isso? Isso mesmo. Como é que funciona? O pessoal que está querendo investir nesse ramo, o que vocês falam sobre isso? A gente chama de dívida de alavancagem. Então, a pessoa que quer investir no ramo, que ela quer entrar no ramo. Silas, eu tenho 30, 40, 50 mil e como é que eu faço? A gente trabalha com alavancagem, com estratégia. Então, é igual você falou, no começo tem todo aquele esforço. E hoje a gente está trabalhando sobre estratégia. Então, a gente utiliza redes sociais, a gente utiliza a estratégia ao nosso favor. Então, hoje, eu falo para todo mundo, a informação tá muito fácil. Perfeito. Só não faz quem não se doa, quem não para, pensa e faz acontecer. Então, a pessoa hoje com 30, 40, 50 mil, ela consegue. Nós fizemos. Recentemente, uma casa lá em Resende, nós tínhamos um dinheiro, a gente conseguiu juntar um dinheiro da nossa empresa, e a gente falou, vamos começar a investir. Como que a gente vai multiplicar esse dinheiro aqui, em vez de sair lá comprando carrão, ostentando? Vamos investir. Então, nós demos uma entrada no terreno com o loteador. Aí depois de dar a entrada do terreno, a gente foi lá, aprovou o projeto junto à prefeitura, isso com pouco dinheiro. Aprovamos o projeto, fomos pagando as parcelinhas do loteador ali enquanto aprovou. Nós fomos lá, pegamos o alvará, demos a entrada na caixa, no nome do Daniel, no meu nome, na casa, aprovamos 1 milhão no nome do Daniel. A caixa foi lá e pagou o terreno, 80% do terreno. Legal. E a gente já tinha pago os 10% ali, fomos lá, pagamos outros 10%. A Caixa foi lá e deu um aporte de 20% ainda, pra gente dar start à obra. Aí a gente foi, iniciou a obra, fomos trabalhando com estratégia durante a obra ali, então, com fornecedores que dão prazo de 30, 60, 90. Fomos comprando o material certo, com o projeto certo, com as parcerias certas. E aí, só pra você ter uma ideia, hoje a casa já foi vendida. Nós vendemos a casa por 1.350.000, pegamos 1 milhão da Caixa. A casa já utilizou em torno de 700 mil. A gente ficou com 200 mil no bolso já hoje. E aí o cliente já comprou e deu a entrada da casa. E mais a margem que você vai obter ali no final. Exato. Ou seja, a gente considera o investimento em cima do que foi aportado, não em cima do global. Sim. Então o nosso ROI, né, ele foi lá em cima. Justamente com estratégias. E na verdade construído com um dinheiro que vocês pegaram do banco. Exato. É isso mesmo. Você teve um mínimo inicial ali para poder fazer. Exatamente. E qualquer pessoa que tenha contato, por exemplo, com vocês, eu vi que tá dando mentoria sobre isso, consegue fazer a mesma coisa? É fácil para chegar na Caixa? Claro que tem a parte burocrática de aprovação de projeto, de tudo. Vocês sendo engenheiro facilita bastante. Mas um cidadão comum que pratica investimentos normais de mercado, ele resolve investir nisso. Por exemplo, Silas, Daniel, eu tenho um terreno ali parado, o que dá pra gente fazer com esse negócio? Então qualquer um pode fazer isso? Qualquer um pode. Inclusive, você não precisa abrir uma empresa, porque é em pessoa física o negócio. Então é no seu nome, você precisa ter um nome bom. Se não tiver, arruma um nome bom. Nós temos um projeto no nome do meu pai. Então, lá no começo, a gente não conseguia 1 milhão. Nós não tínhamos dinheiro e capital para isso. A gente pegou uma pessoa que tinha. Então, aprovamos 1 milhão. Aí, de repente, a pessoa não tem nada. Mas ele tem isso aqui, ele consegue tudo. Consegue fazer. Porque aí ele vai pegar um investidor, ele vai trabalhar com o investidor, o nome do investidor, vai aprovar o projeto,
vai viabilizar a casa ali, a obra, com o dinheiro do banco, vai trabalhar com o dinheiro do banco. É o que eu costumo dizer. Vamos fazer uma continha aqui para ver se vale a pena. Em cada obra, o cara que tá ali gerenciando, ele pega 10%. Então, uma obra de 1 milhão, ele vai conseguir 100 mil. 100 mil. Certo? Faz uma pausa aqui, deixa eu entender. Lá a casa do seu amigo você fez em 30 dias. Sim. Mas essa obra de Resende, por exemplo, eu creio que seja muito maior. Qual que é a média de prazo de construção de uma casa dessa? 1 ano. Um ano. Então Um você ano. fica 1 ano ali na obra. Depende das suas dificuldades do projeto, né? Tipo de terreno, se tem muita contenção ou não. Mas a média é essa. 1 ano a 15 meses, é mais ou menos isso. Então durante 1 ano você fica colocando capital ali do banco Isso. e ali no final de 1 ano você recolhe. Exato. Isso mesmo. Aí você, nesse 1 ano, você consegue pegar a administração dessa obra, que a Caixa libera. Vamos colocar 10%. Ela libera de 8% a 10%. Então 10% de 1 milhão é 100 mil. Divide os 100 mil em 12 meses. Dá em torno de 8 mil, né? Por mês. Sim. E aí você imagina só, é o que eu falo pro pessoal. Imagina você ter 3, 4 dessa. Quanto que dá por mês? Ou até mais, né? Ou até mais. Com a expansão do digital agora, você ter até mais. Aí vamos fazer uma continha aqui pra ficar redonda. Vamos dizer que nós conseguimos uma obra de 1 milhão e 200. Aí você pega 10% dessa obra. Vai dar 120 mil, certo? Perfeito. 120 mil em 12 vai dar 10 10 mil mil por por mês. Você fez 5 obras, você tem 50 mil reais por mês. Por mês em 1 ano. Depois, você ainda consegue participar do lucro. E rodando tudo simultâneo, né? Simultâneo. Porque você pode ir acompanhando várias obras ao mesmo tempo. Você né? tá rodando simultâneo, você tá fazendo conexões com investidores, com pessoas que têm um nome bom, pessoas que acreditam em você. Aí a gente entra no que você faz, posicionamento. Perfeito. É o que eu falo para meus mentorados. Você precisa ter um posicionamento. Você precisa estar em movimento. Você precisa estar ao lado de pessoas que vai fazer você alavancar. Sim. Porque o ambiente, ele sempre vence. Sim. Por quê? Se você tiver num ambiente que vai te colocar para baixo, irmão, você vai para baixo. Agora, se você tiver num ambiente que te coloca para cima, que te dá força, que te dá vontade, irmão, o ambiente vai vencer. Você vai expandir, você vai crescer. Depois que eu comecei a expandir minha visão, que eu comecei a ir para os Estados Unidos, que eu comecei a ir para a Europa, que eu comecei a visitar os lugares, o pessoal da empresa fala, ele vai voltar doido. Prepara, porque eu volto maluco. Volta cheio de ideias, né? Volto. Quando vive a experiência de uma outra cultura, a gente volta cheio de ideias. E é outros muito louco acessos, isso. né, Douglas? É isso que a gente coloca muito em pauta. O acesso do acesso. A comunicação. Tem que estar sempre ativa, é o que o Silas falou. E era o que isso daí nunca morreu na empresa. Por que isso nunca morreu na empresa? Porque eu falava, a minha estratégia de digital na época era justamente quem não é visto não é lembrado, quem não tem referência não avança. Você pegou a obra do cara, saiu fazendo foto, colocou a Você camiseta entendeu? na galera. E é isso. Hoje, graças a Deus, por mais que eu participei da obra, hoje tudo que a gente possa, graças a Deus, é uma prova viva. É uma Sim. prova social. É isso mesmo. É o que eu falo. O Silas, ele tá no momento que ele tá mentorando, porque ele já tá preparado. Eu conversei isso com ele. Falei, agora você tá preparado. Perfeito. Todas as nossas Ele operações... ele já passou por todas as dificuldades. né? Exatamente. Uma coisa que eu falo muito aqui em Alphaville, que assim, existe mentor pra tudo aqui, né? Exato. Você acha um monte de mentor. Mas mentor com resultado, gente, é menos de 10%. Você falou tudo. Tem muita gente que quer vender obesidade cerebral. O cara estudou, talvez ele saiba fazer, mas ele não viveu a dor da construção, que é o que vocês passaram. Você foi ajudar teu amigo, ele chegou na obra do teu amigo, deu as dicas, e ali juntos vocês foram constituindo uma grande Exato. empresa, uma grande construtora, que entrega hoje já tem mais de 40 projetos entregues, e a capacidade de escala disso é muito grande. Hoje nós temos 20 horas ativas, agora. Olha só. E é Quem engraçado. entregou 40 nos últimos anos, a gente tem agora 20 O obras ativas. Silas, ele acabou de falar um sistema que ele tá mentorando no momento, que logo ele vai subir uma escala maior, que aí a gente já tá falando de multifamiliar. O que é multifamiliar? Já é condomínio residencial de vários apartamentos. Sim. Que também tem estratégias. Tem o estudo de viabilidade, tem o estudo capital, tem estudo de investimento, tempo, retorno de investimento, entendeu? Qual é o tipo do produto que a gente... É o que a gente bate hoje na tecla lá no escritório. A gente não quer ser só mais um que vende apartamento. A gente quer vender um produto diferenciado para o cliente. Sim. E como é que é isso? É muito estudo. É muito estudo. Tanto que a gente conseguiu ter sucesso, que é uma prova social, que é da casa que ele acabou de citar como exemplo,
que através de a gente trouxe um arquiteta do Rio Grande do Sul para fazer Resende, Rio de Janeiro, e nós somos de São Paulo. Olha como a gente estudou. E, cara, a terceira visita que a gente teve no imóvel, venda fechada. E a gente não tá atualmente num cenário de fácil acesso a crédito, né? Sim. Pelas as condições hoje em dia, né? Então, deu certo. O interessante é que você pode vender o seu produto ainda em construção, né? Ainda em construção. Ainda em construção. Você está levantando a casa, você já arruma comprador para aquele negócio. Isso mesmo. Então, um cara que trabalhou a vida inteira, ele conseguiu juntar recursos ali. Tipo, o cara tem hoje 300, 400 mil. Eu acho que isso é muito mais lucrativo do que ele ficar fazendo aplicações aí. Muito mais. Pra você ter uma ideia, foi o que o Daniel falou. O cara que tem 500 mil hoje, por exemplo, você que é investidor, você tem 500 mil reais hoje. E aí você quer ingressar no mercado da construção civil, você consegue comprar um terreno com permuta. E hoje é uma metodologia muito utilizada aqui em São Paulo. Então você compra o terreno com permuta, aqueles 500 mil você viabiliza o projeto. Então você vai ali fazer projetos estruturais, complementares, taxas de prefeitura, passar o terreno pro seu nome. Então você faz toda a tramitação com esses 500 mil e ainda dá o start na obra. E aí você vai lá e começa a vender na planta. E é o que eu costumo dizer, na planta, você vende num café. Ô, meu, eu tô com um apartamento ali na planta. Você não tem interesse em investir? Tenho. Quem é que não vai investir num apartamento na planta? Pela metade do preço, por 40% mais barato, 30% mais barato. O apartamento é 300 mil, facilmente você consegue vender por 200. Aí, vamos fazer um cenário. A gente tem 20 unidades. De 20 unidades, você precisa, pra fazer a obra, de 2 milhões. Se você vender 10 unidades... você já tem o recurso, 10 unidades de 200 mil, você já tem 2 milhões. Você gastou 200 para construir e vende a 300. Exatamente. Só que aí que Aí você vendeu 10 unidades, com o próprio recurso, você coloca os 2 milhões que você vendeu na obra, e aí as outras 10 unidades você trabalha a venda. E isso daí que o Silas falou é um sistema operacional de embasamento. Só que isso envolve muita coisa. Obviamente, nossa empresa se estruturou a isso. Com certeza. Né? Eu vou dar um exemplo para você. Para colocar aí no mercado um empreendimento de uma média de 20 unidades, é mais de um ano. Só para iniciar a obra. Para você colocar ali o projeto. É mais de um ano. É mais de um ano a preparação. E um empreendimento desse dura em média quanto tempo? Vamos colocar 1 ano e meio a 2 anos. 1 ano e meio. Consegue levantar. Exatamente. O prazo ali do projeto, do estudo, pode colocar de 3 a 4 anos, tudo. Mas aí você imagina. Então olha o processo, olha o tanto que o projeto tem. Só que você não precisa, avançar. Aproveitando o gancho do Daniel, você não precisa esperar esses anos para vender. Exato. É isso que eu falei. Você já vai vendendo no caminho. Você vende com Exatamente. promessa de compra de venda, você vende na planta, você faz um lançamento, um pré-lançamento. São estratégias de que as pessoas já utilizam. São estratégias que são usuais no mercado. Não é uma estratégia ilegal. Obviamente que tem algumas leis... O que as construtoras grandes fazem, já né? fazem. E é o que eu falo, se os grandes plays já fazem isso, por que você não vai fazer, irmão? Hoje nós vimos agora recentemente, o Neymar tá investindo um monte lá em Santos. Eu ia falar isso agora. E aí você imagina só, o cara ganhou todo o dinheiro no futebol e pra onde que ele tá indo? Pra construção civil. Construção civil. Para o ramo imobiliário. Todos os grandes plays, todos, pode pesquisar aí. Ele ganha num setor e vai pro ramo imobiliário. Aí eu pergunto, como que o ramo imobiliário não é o melhor ramo que tem? Não é o ramo mais seguro? Você tá comprando terra. A casa não vai sair do lugar, né? A casa não sai do lugar. Teve um terremoto, constrói de novo. Você tem o terreno é seu. O terreno tá ali. Você tá comprando matrícula. É o que o Daniel fala muito. Quando você compra matrícula, é a mesma coisa que você comprar ouro, irmão. E melhor do que o ouro alguém rouba. O terreno ninguém rouba. O terreno não tem como, né? O cara não vai arrancar a tua casa E é natural. e levar pra outro lugar. Se Né? você pegar hoje os grandes milionários e bilionários do Brasil e fazer uma análise, o valor patrimonial dele tá em imóvel. Não tá em dinheiro no banco. Tá em imóvel. Que é um exemplo simples que o Silas citou do Neymar. Vamos falar do Neymar. Jogou, ganhou muito dinheiro com bola, patrocínio, e aonde ele quer consolidar o patrimônio? Em imóvel. Eu falo muito essa frase porque antigamente a galera fazia o quê? Comprava ouro. O ouro até hoje ele valoriza. Só que o imóvel aqui no Brasil, ele é um outro mercado, digamos assim.
Porque não teve ninguém até hoje que eu conheço que perdeu dinheiro com a escritura na gaveta. O Luciano Hang, vamos falar dele, montou o Império através da Van, e é onde ele tá, junto com a FG, em Balneário Camboriú. Vai lançar agora o maior prédio do mundo. Que é o do Senna Tower. Do Senna Tower. Inclusive, a gente teve o prazer em um evento com o Will, lá em Goiânia. A gente viu a apresentação e tá lá o nome dele, Avan. Falei, olha, aonde ele quer consolidar? E se de repente não é que a marca dele quebra, mas simplesmente aquela empresa que era potente, ela não é mais. As coisas mudam. Aonde ele vai consolidar a riqueza dele? Tudo nos imóveis que, que ele tá investindo. E é normal isso daí. É onde a vida te leva, se você tiver visão, né? Visão, sabedoria. Sim. Então, assim, basicamente, qualquer pessoa física pode entrar nesse ramo, desde que tenham pessoas com expertise que nem de vocês no negócio. Exato. Então, conecta com uma empresa que nem a Strublocks e constrói a sua casa. Por exemplo, eu tenho um terreno parado, eu posso chamar vocês, falar, vamos fazer junto, a gente vira meio que um sócio daquele empreendimento, quando vender, cada um pega a sua parte isso mesmo. E vamos pro próximo negócio. E é um negócio que, pra você que tá o terreno no seu nome, a maior segurança é sua. Porque tá no seu nome, o que vai... Ah, mas e... não tem como você perder. Você vai ter ali uma viabilidade, um projeto aprovado, um fluxo de recebíveis ali direto da Caixa. Eu costumo dizer que se a Caixa colocou o nome, o nome dela no seu negócio, se ela acreditou, você acha mesmo que não é um negócio bom? Sim. Se fosse um negócio ruim, como que a Caixa ia colocar o dinheiro? Ela não coloca o dinheiro dela. Uma dúvida, se eu tenho um terreno e eu quero construir uma casa ou um prédio, como que é a dinâmica dentro da Caixa? Eu tenho que informar, eu vou com um projeto do que eu quero construir. Tudo avaliado. Tudo avaliado. Tudo avaliado. Então eles verificam a viabilidade do projeto, se for, eles dão o crédito. Tomar o crédito. O de unifamiliar, você consegue direto com pessoa física, tá? Aí a gente consegue viabilizar por pessoa física. Agora, o multifamiliar, que é prédio, aí já é uma outra dinâmica. Entendi. Aí é o que o Daniel falou. Você precisa ter uma empresa qualificada para fazer um estudo de viabilidade, para ver quantos apartamentos vai utilizar ali, para que todos esses apartamentos estejam enquadrados nas leis, tá? Não que uma casa não esteja enquadrada, mas como você está lidando com diversas unidades, diversas famílias, você precisa estar bem estruturado. É diferente. A gente já pegamos clientes que o projeto estava todo errado e a gente teve que ir arrumando e até hoje está arrumando. Então, a pessoa tem que tomar cuidado, tá com pessoas qualificadas. Então, a dica que eu deixo aqui, quem quer investir na construção civil e quer ir para o prédio, que é um game maior, que é um play maior, né? Precisa de um play maior, você precisa estar com pessoas mais qualificadas ainda, para que isso aconteça. Tanto é que por isso que nós estamos nos especializando a cada dia mais e trazendo pessoas que sejam especializadas no ramo imobiliário multifamiliar. Então hoje nós temos os arquitetos que trabalham conosco, que eles são especialistas no ramo imobiliário multifamiliar. Vou dar exemplo, um dos nossos empreendimentos, no estudo preliminar, dava 20 unidades. E aí eles continuaram fazendo o estudo, fizeram o projeto 3D, depois disso eles refizeram o estudo, foi para 23. Já aumentou 3 unidades. E a gente comprou esse terreno com permuta. E nós demos 4 de permuta. Então, dos 20, 16 éramos nós. E agora nós temos 19. Perfeito. Você conseguiu aumentar um pouco e aumentar a rentabilidade do faturamento. Isso, melhorou o faturamento. Então, é um projeto que era bom. Só que com a pessoa certa, com os especialistas daquilo, se tornou melhor ainda. E hoje é o que a Strublocks se tornou. Tudo que estamos falando aqui é o que resumimos a empresa em 5 minutos, digamos assim. Por que eu digo isso? O que deu o estralo também de a gente começar a viabilizar para nós, que a gente começou a viabilizar para os outros. Tem cliente nosso que a gente viabilizou um projeto de VGV. VGV, para quem não conhece, chama Valor de Venda Geral, ou seja, o valor que vai ser faturado daquela obra. Então, 20 milhões de 56 unidades. Teve cliente que a gente movimentou 4,5, movimentamos 5. Eu falei, opa. E, de fato, eu e o Silas, a gente participou desde a compra do terreno, projetos, tudo mais, completo. Entendeu? Então, o corpo da empresa nossa é isso hoje. E tem muita gente querendo fazer isso, né?
Então, hoje vocês estão indo para a parte da mentoria. Os dois dão mentoria ou O só, Silas só o começou. Silas? O Silas já tinha isso no coração dele, plantou a sementinha ali e hoje... É o transbordo do que você aprendeu. Exato. Então você encurta o caminho da galera. É isso mesmo. Eu entendo que uma mentoria é o cara que passou do ponto A para o ponto B, lá em 10, 20, 30 anos. E aí hoje ele ensina a sair do ponto A para o ponto B num curto tempo, num tempo menor. Então, o que eu levei 5, 10 anos para aprender, eu tento ensinar para os meus mentorados em 6 meses e 1 ano. Foi do jeito que eu aprendi. Então, eu acredito que funciona muito. Já paguei mentorias de 80, de 100 mil, para aprender, para estar ali envolvido naquelas pessoas que eu queria me tornar. E até hoje a gente faz isso. Recentemente a gente entrou no Hero Stage, que é lá do GeoJ, do Caio Carneiro, do Flávio Augusto. Legal. E a gente entrou nesse ecossistema porque a gente entende de que o ambiente, ele nos transforma. Sim. Isso é até bíblico. Eu falo muito. A Bíblia fala que não andeis nas rodas escarnecedoras, senão você vai se tornar um. Sim. Então, se você quer se tornar uma pessoa de sucesso, uma pessoa próspera, você tem que estar rodeado de pessoas que estejam nesse mesmo alvo, nesse mesmo propósito seu, que é alinhamento de propósito, né? Sim, tem uma fala do Pablo que ele fala assim que você quer mudar somente mudar lugares vão te dar pessoas novas vão te dar ideias novas vão te dar ações novas e ações novas vão te dar novos resultados. E é isso, né? Tudo é em função do ambiente. Eu sou um cara que eu assisti todas as aulas do Pablo. Você assistiu? Eu comprei o vitalício dele. Aprendeu tudo. Aprendi tudo. A Basoft a gente teve uma boa influência dele, porque a gente nasceu através dos cortes do Pablo, a gente foi a maior conta de corte dele em 2023. E aí depois outros negócios foram aparecendo, outros players. Hoje a gente grava bastante gente interessante. Hoje a gente tá com o Geraldo Rufino aqui, a gente tá com o Marcos Rossi, tá com a Ariane Fonseca. Rodrigo Andrade também grava aqui com a gente, então tem uma galera bem massa. Legal. Então, ele ensinou muita coisa bacana. Parabéns. E vamos lá pro mundo digital. Eu tenho uma parte aqui do Papo Basoft que a gente vai dar uma olhada nas redes sociais de vocês. e fazer Vou até matar minha água depois. Algumas sugestões de melhoria. Eu vi lá que o Silas, ele tá postando bastante conteúdo, tentando conectar com o público. E antes da gente começar, eu conversei com você me falou que conseguiu 4 mil seguidores em pouco espaço de tempo, né? Isso. Por conta do que você vem fazendo nas suas redes. Então vamos... Você me permite, Dan, começar pela dele aqui? Vontade. Eu vou começar na conta dele. Eu vou só conectar aqui na televisão. Você é o bode. E vamos lá. Eu comecei recentemente, tem acho que 30 dias no máximo aí, a trabalhar mais o posicionamento, né? Mas esses 4 mil seguidores você ganhou só de agora? Mas eu tô investindo em tráfego pago, né? Ah, entendi. Então você tá impulsionando as suas redes. Eu tô impulsionando minhas redes. Eu tô impulsionando as redes. Legal. Deixa eu só conectar aqui que não tá conectando. Porque mesmo assim, mesmo impulsionando, não é fácil. Tem que gerar conteúdo, tem que ter trabalho, tem que ter... Deixa eu pegar um papel e a caneta aqui. Nós tá com um homem, nós tá que isso? Não, eu conheci sua história quando você veio no podcast do Will Boots. Do Will. Então, eu sei o que você tá falando. Tem uma história aí por trás. Vamos começar ali no do Silas. Coloca nessa 3 aqui, por favor, irmão. Na geral. Olha lá, o perfil do Silas. É o CEO da Strublock. Mais de 10 anos aqui você já gera autoridade sobre o número de projetos de entrega. Mas acho que já tem muito mais aqui, né? Tem mais. Precisa atualizar essa bio aqui. Tem que colocar, moço. Todo o resultado ele é válido. O que eu mudaria aqui? Eu colocaria ali o link da URL que você está usando direto para falar no WhatsApp com você. Eu mudaria isso, colocaria como forma de contato no botão embaixo. Você consegue colocar dentro do próprio Instagram isso. E eu colocaria no link a sua empresa, o site da empresa, da Strublox, ou um diretório ali de links. Entendi. Com redirecionamento para poder mostrar, não diretamente para o seu WhatsApp, mas, por exemplo, projetos de vocês ou o site da empresa, algum outro final. Eu aumentaria aqui na parte de baixo
O número de destaques, eu colocaria não só quem é você, mas o que você faz. Então eu colocaria sobre as suas obras, sobre todos os trabalhos realizados, o trabalho nos Estados Unidos, que eu acabei esquecendo de perguntar, que eu quero saber ainda hoje, ali no final. Então eu geraria mais autoridade com isso. E o que você vem fazendo aqui embaixo, eu dei uma olhada antes, é legal, que é justamente isso que a gente falou no começo. É a comunicação do CEO com o público final. Porque as pessoas, mais do que conectar com a empresa, elas querem se conectar com pessoa. Pessoas conectam com pessoas. Exato. Então, o que você vem fazendo é bem legal. Aqui, você tá aplicando as técnicas direitinho, já colocando ali o você sabia, já prendendo a atenção do cara. Então aqui no do Silas eu mudaria isso. E um detalhe que eu falo para muita gente, Silas, isso foi baseado em muito estudo ao longo desses 2 anos, desde 2023 só que a Bassoft existe, mas eu deixaria de seguir aí esse tanto de seguidor, mas não tiraria de uma vez, eu manteria ali no máximo, seguindo 100 pessoas no máximo, mas eu tiraria 25 por dia, porque a rede ela é social. Então, de alguma forma, ela se interrelaciona com seus outros perfis. Então, se você segue uma pessoa, é porque você conecta com a pessoa de alguma forma. E se essa pessoa faz uma besteira, quando você segue muita gente, a chance dessa pessoa ter feito algo é muito maior. Entendi. Então, eu reduziria isso pensando num crescimento da sua rede, tá? Eu vou Agora inclusive... eu entendi por que eu vejo muitos players aí que não tem tanto seguidor. Sim. Meu, por que não tem... Eles não seguem muitas pessoas, né? Sim. Se você São for reservados. ver grandes players, tem gente que não segue nem ninguém. Nem a família dele mesmo. Já vi. Então, para pensar nisso Legal. ali no futuro. Não que é errado, mas é uma coisa que a gente notou ao longo desses 2 anos, nas contas que a gente opera aqui dentro da Bassoft. Então, no geral, acho que tá legal. Aqui eu só manteria a constância. Você... Opa, saí aqui do seu perfil. Você começou postando com constância, 3, 4. O segredo é esse. É você manter. Deixa eu ver como é que tá os seus stories. O segredo do Instagram, gente, para o perfil aqui, no caso dele, que ainda tá com 6 mil seguidores, é você postar de 1 a 2 Reels por dia, 7 a 10 stories por dia. Eu investiria em carrossel com curiosidade. Porque sabe o carrossel que você fica passando ali? Você colocar ali carrosséis de no mínimo 7 transições. Então pra galera ficar no seu post. Eu faço isso aí. Esse aí do lado é um, ó. É um também, né? Se a pessoa, embaixo é outro. se a pessoa fica bastante tempo aqui, esse conteúdo aqui acaba sendo entregue para mais pessoas. Mais orgânico, né, também. E outras pessoas vão te Eu tô encontrar. seguindo essa linha de Reels, de carrossel e aí dos stories ali. Você que já começou a investir em tráfego pago, a única coisa ruim é que vai ter que continuar investindo. Uma vez investido, não tem jeito. O eu falei pra algoritmo ele já entendeu o algoritmo. já entendeu que você tá a fim de pôr o dinheiro, e a rede, apesar de social, ela é comercial também. A Meta é uma empresa, ela precisa se manter, ela precisa da grana dos anúncios para poder continuar tocando. Mas no geral eu gostei bem do seu Instagram. Hoje eu não sei se você tá com uma equipe, com uma empresa fazendo essa parte de marketing. Eu empresa. Mas tá... Eu presa. Eu presa. Essa é uma área que tem que ter uma atenção boa, porque principalmente você que tá indo pro lado das mentorias e tudo, o seu digital ele é muito importante, cara. Então vai chegar um momento que ele vai acabar trazendo tantos negócios para sua empresa que você vai ter que trazer uma equipe também para poder cuidar. Eu tô cuidar namorando disso. algumas equipes, algumas pessoas que me mandam mensagem também. E aí eu tô vendo como é que eu vou fazer. Mas a princípio eu sou o cara que primeiro eu faço, aí depois eu vou e melhoro. Perfeito. E aí eu fiz, deu certo. Feito é melhor que perfeito. É isso mesmo. Foi o que eu falei com o pessoal do marketing hoje. Vocês perdem o time. E não pode perder o time. Não Você pode. precisa entender que hoje é agora. Ah, mas aí depois que todo mundo fez, você vai fazer, já era. Meu pai fala muito isso. O cavalo quando tá com a sela, você tem que... Passou na sua frente, você monta e vai embora. Porque senão você já perdeu o time no negócio. A onda ela passa, né? A onda ela passa. Agora vamos aqui dar uma olhada no Dudan. Eu vou apanhar.
E uma última Brincadeira. dica aqui que eu não falei, sua, Silas, você só precisa decidir aí se você vai ser o Silas Dantas ou o Silas Almeida. Assim, o seu arroba já é Silas Dantas, eu já colocaria como Silas Dantas. Ali Certo. pra ficar igual. E E aí aí, não. arroba também tá legal, porque tá fácil, silas.dantas. Porque imagina o pessoal te pesquisando e aí coloca lá Silas.Dantas, aparece Silas Almeida, não é esse, é o Dantas. Aí às vezes não te segue achando que não é você, mas na verdade é entendi. você. Entendeu? Ou identificar como o Daniel fez aqui, ó. O Daniel, ele já colocou que é ponto Strublock, então Exato. eu já entendo que ele é alguma coisa. Eu acho que falta aqui o Dan colocar que ele é CEO também, é Legal. fundador da empresa, então isso aí gera bastante autoridade. Vocês, principalmente que já entenderam esse game de frequentar ambientes, então quando você chega nos ambientes, a pessoa vê teu Instagram, ali é teu cartão de visita, cara. Exato. Então a pessoa vai perguntar qual que é o seu Instagram. Então quando ele entrar lá, ele já tem que bater o olho aqui e falar, quem que é esse cara? Pô, peraí, esse cara é engenheiro civil e empresário imobiliário, mas o que que ele faz? Então assim, tem aqui um arroba embaixo que é o seu trabalho, mas na minha percepção, eu vejo que o Strublox aqui é como se fosse o seu trabalho, não Exato. não a Entendi, empresa a sua empresa. sendo Entendi. sua, entendeu? Então você Legal. é o dono, gere essa autoridade. Eu sou esse cara que construiu isso. Legal. Então eu apostaria em destaques aqui. Se eu quiser falar com você, eu não tenho o seu contato. Eu só consigo falar através do Certo. direct aqui. O direct é uma via ruim, porque muitas vezes você fica lá na outra tela, que você acaba não vendo ali. Então tem as solicitações Entendi. para poder mandar mensagem e a gente na nossa correria, a gente é bem ocupado, a gente acaba não vendo. Então eu já colocaria alguma forma de contato. E de alguma forma, colocar aqui em cima, que nem aqui, ó. Aqui tem bastante coisa. Você é um cara que tem um lifestyle, uma vida ativa, mas aqui, só por essas postagens, eu não consigo identificar o que você faz hoje. Então, eu melhoraria um pouco nisso. Visando mesmo a construção da sua autoridade no digital, que ela é Legal. muito importante. Porque volta naquela coisa que as pessoas se conectam com pessoas. E sabe, posso complementar um item? Claro. Antigamente, no começo da empresa, eu falava pra galera, vamos deixar o Instagram da empresa forte, que eu quero que a empresa ela anda com suas próprias pernas, e ninguém precisa saber quem é o dono dela. Hoje, inclusive, eu tô me adaptando agora ao pessoal e não empresarial, porque o pessoal quer ver a cara do dono estampado. Sim. Né? Por isso que com a autoridade que o Silas tá levando, eu falei, eu também tenho que... Porque os nossos acessos pedem isso daí. Sim. É exatamente isso. Eu confirmo aqui o que você falou. Você tá num Eu ambiente... senti essa necessidade. Você tá no ambiente, o cara... Uma das principais perguntas que vão te fazer, qual que é o seu Instagram? O cara vai te olhar. Se ele já perguntou, ele quer saber quem é você. Entendeu? Exato. Então, assim, tá bem posicionado nesse sentido mesmo. De colocar que você é o cara que construiu junto com o Silas essa empresa. Legal. E vocês fazem grandes projetos. E aí, por último, o Instagram... a dica também lá sobre as pessoas que você tá seguindo. Dá uma reduzida nisso. Legal. E aqui na empresa, por último, eu colocaria... Aqui já entra mais na parte que eu falei da URL, tá certo? Mas eu não usaria, apesar do Linktree ser uma boa forma, eu não usaria para ser disso. Eu já criaria a sua própria URL, strublock.com.br, e lá ter toda a diretriz da sua empresa. Ser tudo Hoje através de nós lá. temos, boa. Entendi. Não colocar o endereço aqui embaixo, que as pessoas não precisam ver a princípio onde você está. Você pode colocar simplesmente São Paulo e acabou, tipo, colocar um localizador Sim. e colocar ali atendemos globalmente, porque você já está atendendo fora do país. Então, Legal. uma dúvida que ficou, eu queria no final ainda saber como que é esse rolê dos Estados Unidos, se a construção lá é diferente do daqui. Mas só para finalizar esse quadro aqui, então eu tiraria o endereço daqui de baixo, eu focaria em colocar uma URL um pouco mais, que identificasse um pouco mais a empresa de vocês. E essa parte aqui, gente, dos destaques, ela é muito importante. Eu colocaria no máximo 6 destaques. Então dê um jeito de colocar todas as suas obras, seus projetos dentro desses 6 destaques. Cada destaque você pode colocar até 100 lá dentro, então a gente está falando de 600. Então dentro de 600 destaques que as pessoas não vão olhar tudo, elas vão conseguir enxergar O que é? a sua empresa. Legal. Entendeu? E no geral eu gostei dessa estrutura aqui que vocês fizeram embaixo. Eu acho que tá ficando bem... Tá com a parte visual assim bem bacana. Tem o trabalho de vocês aqui.
E eu mudaria isso. E aqui também mais o erro ali do... Não é que é um erro, mas é uma coisa que a gente sentiu das pessoas que vocês estão seguindo. Ah, tá. Dos stories o número tá bacana. Aqui mostra o trabalho, as obras, enfim, a estrutura da empresa. E tá bem legal mesmo, gente. Parabéns Que bom. pelo trabalho de vocês. Obrigado. Usei o presa daí. Ó, hoje Não, o marketing nosso hoje a tem- gente tem, para o pessoal entender o corpo da nossa empresa, começou muito eu presa mesmo. Hoje nós temos um escritório, temos uma sede, temos colaboradores, nós estamos em torno com 10 colaboradores. 10. Administrativos, fora o pessoal de obra, mas são temporário. Então, até o pessoal do marketing vai assistir esse podcast, peguem essas informações que é ouro É ouro. e Tem vamos várias. trabalhar em cima. Tem várias dicas, cara, que às vezes o digital ele é feito de detalhes. São pequenas ações diárias que você vai mudando ali e aí você gera um retorno, um resultado gigante na frente. Mas você fala, pô, por que minha rede cresceu? Por que começou a aumentar? Por que isso? Por que aquilo? É um link que você tirou, é uma estrutura que você arrumou, é uma identificação que a pessoa criou, você passa a ganhar mais seguidores por um ajuste de nome, porque as pessoas querem saber quem é o Silas Dantas, mas não conhecem o Silas Almeida. Então vai te pesquisar, acaba falando, não era Dantas. Nossa, eu vi aquele cara ali naquela palestra, o nome dele era Silas Dantas, não era Almeida. Mas aí, tipo, nem entra pra conferir se é você e desiste ali de te seguir porque achou que não era você. Sim. Então, tudo que você puder ajustar disso é melhor. E aí, só pra finalizar, gente, geralmente a gente finaliza depois desse quadro. Fala só um pouquinho dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, fazer o que... Essa dívida de alavancagem é possível também? O mesmo jogo. O mesmo jogo. Eu costumo dizer que o Brasil tem aqui, ele copia do país de primeiro mundo. Então ele copiou dos Estados Unidos. E lá é um país do crédito. Então lá a gente tem projetos onde a pessoa entra com $100 mil. Então é um game de uma pessoa que está mais estabilizada. Mas a gente consegue fazer projetos que custam $300 mil e a gente dá uma rentabilidade de 20% para aquela pessoa. Então a pessoa que quer investir conosco, quer dolarizar o seu patrimônio, ela vai ter ali uma rentabilidade no mínimo 20%, mais a valorização do dólar, que é uma moeda aí muito forte, né? Então a gente, entendendo esse game, entendendo esse jogo, ela falou, por que não a nossa empresa fazer isso lá? Então hoje nós estamos com diversos parceiros lá nos Estados Unidos, temos já terrenos comprados, temos projetos já rodando lá. Vamos iniciar agora um projeto, estava em fase de aprovação, então a gente já começou a postar algumas coisas. Então a ideia dos Estados Unidos é pegar o mesmo game que a gente segue aqui, fazer lá também e ao mesmo tempo dolarizar o patrimônio. Então trazer investidores que querem dolarizar, o cara que tem um dinheiro ali, ele de repente quer se mudar para os Estados Unidos e aí ele vai entrar conosco nessa, fazer 1, 2, 3 projetos e aí depois disso ele quer ir lá morar, ele pode ir morar também. Então ele pode construir a casa dele mais barata também, junto com a nossa operação. Então tem diversos projetos que a gente consegue agregar ali o nosso investidor. Muito massa, gente. É isso aí. Gente, muito bacana conhecer a história de vocês. Eu confesso que eu aprecio muito essas histórias da galera que vem de baixo mesmo, que bate cabeça, que rala, que foi vendedor na feira, que fez isso e chegar onde chegam. É muito bonito de ver. Porque empreender no Brasil, cara, é resiliência mesmo. Só a gente que empreende sabe como que é a dureza disso. É difícil. E não deixem de usar o digital para escalar o negócio de vocês, que eu volto a falar, quem tem resultado merece mentorar pessoas. Quem não tem resultado não merece ter sua mentoria. E eu queria, por último, que vocês deixassem uma frase para essa galera que quer empreender e tá com pensamentos assim, será que vai dar certo? Será que vocês que tiveram vários serás se iam acontecer, deixem uma mensagem para essas pessoas. Eu posso pedir uma licença antes de Claro. encerrar, que eu creio que é a mensagem final. A gente trouxe aqui um presente para você aqui. Ô, louco. Aqui, pega para mim, por favor. Isso aqui Aí sim. é um presente aqui que a gente sempre dá, principalmente pra galera que requisita nossos imóveis. Olha que né? legal. Tenho o prazer aqui de compartilhar com você. Agradecimento aí Um agradecimento pelo convite. Oi, irmão. Quero ou não, a gente veio aqui mostrar um pouco sobre nossa história e acabamos tendo uma aula, né, Olha sobre o isso. digital. E aí é um kit que a gente fornece para os nossos clientes. Compra um imóvel com a gente tem o prazer de
Presentear e você. Final de semana já tem churrasco. Com coisa nova. É isso aí. Muito bonito, gente. Por sinal, muito obrigado. Olha isso. Olha, é simples, mas é de coração, Que isso, é com moço. muito carinho. Não é Tá simples, aí não. nossa Isso aqui é um logomarca. presente fantástico. Já fico sei que feliz. um presente de aniversário, tá Fico- chegando. Não. Que legal, fico Olha, feliz tá de bom. ter acertado aí. Olha que legal, E bem que- personalizado. Que gere muito churrasco, lembrando que o churrasco geralmente é muita comemoração, é só vitória. Então, quero ver muita carne aí sendo cortada. Muita carne e pode ter certeza que esse ramo imobiliário, em breve, eu vou pensar em investir nisso e eu vou procurar vocês. Conte conosco. Não, com certeza. Portas abertas.